A aula da, a aula da última quinta-feira, o vídeo não está no ar ainda, porque houve um problema no servidor. Eu tentei fazer o upload desde quinta. Eu geralmente tento fazer logo em seguida a aula, e alguma dificuldade que ainda não me responderam a respeito do sistema que está no servidor, impediu que o vídeo estivesse disponível lá, assim como os slides. Se o problema já tivesse sido resolvido, eu farei novamente o upload da aula passada, e essa de hoje, se tudo correr bem, entra no ar agora, logo depois da aula também. Eu tenho procurado colocar no ar a cada aula no próprio dia, especialmente porque eu sei que os alunos da disciplina sustenido não podem estar aqui presentes, então para eles isso é especialmente importante. Bom, então na aula passada nós vimos representação de grafos, vimos principalmente duas formas de representação, que foram a matriz de adjacência e as listas de adjacências, e mencionamos que existem outras formas de representação, e cada estrutura de dados dessa é mais conveniente para algum tipo de aplicação. Então, dependendo do que você pretende fazer no algoritmo, uma ou outra dessas formas de representação pode tornar o seu algoritmo mais eficiente. E nós vamos então começar a ver algoritmos em cima de grafos a partir de hoje. E o primeiro problema que nós vamos buscar resolver é um problema que é denominado muitas vezes busca em grafos, outras vezes percurso em grafos. O termo busca faz mais sentido quando você está percorrendo o grafo com o objetivo de buscar alguma informação. O percurso em grafo ele faz mais sentido quando você está buscando atingir todos os vértices do grafo com o propósito de calcular alguma coisa para cada um deles. Então, nesse caso em particular, nós vamos ver um algoritmo genérico. Ele percorre realmente todo o grafo e poderia ser com um objetivo ou outro, tanto o de busca quanto o de percurso. Tá? Então, o problema especificamente que nós vamos tratar hoje é o de busca em largura, que é a primeira forma de busca ou de percurso em grafo que nós vamos ver. Há um outro que é o busca em profundidade e que tem igualmente uma série de aplicações. Tá? Então, o objetivo desses métodos é de procurar explorar o grafo. Porque, veja, você, a partir de um certo vértice, especialmente se o grafo for dirigido ou orientado, você vai conseguir atingir um certo conjunto de vértices, possivelmente não todos. Se o grafo for desconexo, com mais razão ainda, você não vai conseguir atingir todos os vértices a partir de um vértice dado. E as estruturas mais simples que a gente estuda, principalmente na disciplina de MC 202, como listas, vetores, árvores, principalmente árvores binárias, os métodos de percurso ou de busca nesse tipo de estrutura é bastante simples. Grafos já podem ser muito mais complicados, né? A presença de circuitos, a presença de arestas dirigidas, vértices inacessíveis a partir de outros vértices, e tudo isso torna o problema um pouco mais complicado. No caso de grafo orientado, é ainda um pouquinho mais digno de nota que o problema é menos simples do que nos outros casos. E então, através desses percursos em grafos, nós vamos poder desenvolver algoritmos eficientes para resolver outros tipos de problemas. Então, pensem em busca em grafo, percurso em grafo, não como um problema em si, mas principalmente como uma ferramenta utilizada para resolver outros problemas. Há várias abordagens possíveis de apresentação desse tópico. Em particular, eu acho que é interessante notar a diferença entre a forma apresentada no Mumber e a forma apresentada no livro do Corman. Nós vamos seguir basicamente a forma que está no Corman, mas é interessante também, se vocês quiserem, tiverem interesse, dar uma olhada no capítulo 7 do livro do Mumber, onde fica muito evidente, pela forma com que ele apresenta, que esses percursos são aplicáveis para a solução de vários outros problemas. E essa abordagem utilizada no livro do Mumber, ela basicamente é na linha de uma metodologia
para a solução de problemas e não um método de solução de um problema, porque ele insere no pseudocódigo do próprio algoritmo de busca em largura e de busca em profundidade chamadas genéricas de procedimentos que inicialmente são não definidas, mas que uma vez definido, você está justamente resolvendo um problema ou outro problema conforme seja a definição dessas partes aí. Então, por exemplo, no caso de busca em profundidade, facilmente você percebe, através dessa forma de apresentação que está no Number, que você pode contar quantos vértices o grafo tem, você pode determinar o número de componentes conexas, você pode identificar para cada vértice a que componente conexo ele pertence. Então tem uma série de problemas interessantes de se estudar em cima de grafos, cuja solução é simplesmente aplique o procedimento de percurso em profundidade com essa linha e essa linha definidas à parte como sendo um procedimento particular. E com isso fica muito claro que é realmente muito mais uma técnica de projeto de algoritmo, o uso de um percurso desses, do que solução de um problema em si. Bom, para que a notação ao longo da aula seja uniforme e simples, dado um grafo G, independente, seja ele orientado ou não, nós vamos usar a notação V de G sempre que precisarmos falar do conjunto de vértices do grafo G e E de G para o seu conjunto de arestas, porque com isso a gente pode simplificar a notação de complexidade usando V e E para, respectivamente, as cardinalidades dos conjuntos de vértice e de aresta. E com isso a gente pode escrever expressões que ficam um pouco mais fáceis de ler, sem precisar de uma notação muito carregada. Então, por exemplo, θ de V mais E ou O de V quadrado, isso vai simplificar um pouco o que nós temos que escrever. Quando nós falamos sobre caminho em grafo, na aula passada, na parte que a gente tratou de definições em geral, nós falamos que um vértice V é alcançável a partir de um vértice S se existe um caminho de S a V no grafo. Se o grafo for orientado, esse caminho obviamente é um caminho orientado, então todas as suas arestas têm que seguir a orientação dada no grafo. Nós também mencionamos que quando você tem um caminho num grafo, nós contamos o número de arestas e dizemos que isso daí define o comprimento do caminho. Tá? E cada possível caminho de um vértice S a um vértice V vai ter o seu comprimento. Nós vamos chamar de distância de V a S ao comprimento do caminho que seja mais curto, ou seja, o comprimento do caminho que tem menor comprimento. E, por convenção, nós vamos adotar que se um vértice V não é alcançável a partir de um vértice S, então nós vamos dizer que a distância de S a V é infinita, porque assim a gente fica com uma notação coerente para todo mundo. Note que a não alcançabilidade de um vértice a partir de um outro pode se dar ou porque eles estão em componentes conexas diferentes, ou porque o vértice destino desejado, nesse caso V, não é alcançável a partir do vértice S, embora esteja na mesma componente conexa, porque o grafo seja orientado e não tem um caminho orientado para chegar lá. Muito bem, então o tópico que nós vamos abordar na aula de hoje é o de busca em largura, que é um tipo de percurso que se faz no grafo. E se vocês se lembram de percursos em árvores, vocês devem ter visto percursos em profundidade. Existem basicamente 3 percursos em profundidade, que são percurso em pré-ordem, percurso em ordem e percurso em pós-ordem, quando você tem uma árvore de busca. Né? E esses percursos são todos em profundidade e eles são todos definidos de maneira recursiva, embora a recursão possa ser removida. Mas, em geral, para simplificar a apresentação desse tópico em árvores de busca, se apresenta como algoritmos recursivos. E um outro tipo de percurso em árvore de busca que a gente vê é o percurso em largura. Vocês devem se lembrar que o percurso em largura não tem uma forma recursiva. Ele é apresentado sempre como um algoritmo que utiliza uma fila para armazenar os vértices ainda não visitados. Então, a distinção principal do percurso em profundidade e percurso de largura é que o percurso em profundidade facilmente pode ser convertido de uma versão recursiva para uma versão não recursiva que utiliza uma pilha, e o percurso em largura só pode ser descrito utilizando uma fila e não uma versão recursiva. Então, da mesma maneira, vocês vão ver que uma fila vai aparecer aqui na descrição do algoritmo de busca em largura em grafo.
Por causa da possibilidade de não serem alcançáveis todos os vértices do grafo a partir de um vértice dado, sempre que nós falarmos do percurso em largura ou da busca em largura num grafo, nós vamos dizer nesse grafo a partir desse vértice especificado. Esse vértice é um vértice que nós vamos chamar de fonte daquele percurso, daquela busca. Tá? Então, só serão percorridos os vértices alcançáveis a partir do vértice fonte. Então, a ideia do método da busca em largura é de que nós vamos percorrer todos os vértices alcançáveis a partir do vértice fonte S, e esse percurso será em ordem de distância a partir dele. Então, os vértices mais próximos vão ser visitados primeiro, depois os não tão próximos, depois os mais distantes um pouco, e assim por diante. E vamos utilizar arbitrariamente a escolha da ordem de visitação dos vértices que estejam à mesma distância do vértice fonte. Então, o objetivo da busca em largura é duplo. Por um lado, ele vai, digamos, extrair do gráfico uma árvore. E essa árvore é o que a gente vai chamar a árvore de busca em largura com raiz no vértice fonte S. Nessa árvore estarão todos os caminhos de menor custo do vértice fonte até cada um dos vértices alcançáveis. Então, esses caminhos vão estar na árvore e eles serão os caminhos cujo comprimento determinam exatamente a distância de S até cada um desses vértices. E nós vamos ver que o algoritmo parece muito simples, mas nós temos um trabalho razoável para provar a corretude dele, de que de fato ele está fazendo tudo isso que a gente pretende. Então, como é que a gente começa o percurso em largura? Bom, começa na fonte. A fonte é o primeiro vértice a ser visitado, e essa árvore então, de busca em largura ela é uma árvore que contém só o vértice fonte isolado e nada mais. Em seguida, cada vizinho V do vértice S vai sendo visitado na medida em que os comprimentos dos caminhos mínimos vão aumentando. Então, se você olha para uma aresta que parte de S e vai até o vértice V, essa aresta ela faz parte de um caminho que vai de S a V, e como é a maneira direta de você chegar lá, isso significa que você está determinando um caminho de comprimento 1 para chegar naquele vértice. Como o comprimento do caminho é medido no número de arestas que faz parte do caminho, não pode ter um caminho mais curto do que 1 se o vértice V é distinto do vértice S, então esse é o caminho mínimo. Né? Então, nesse caso, a gente acrescenta esse vértice V e a aresta que leva de S até ele. E fazemos esse processo, então, repetidamente, para os vizinhos dos vizinhos e assim por diante, e com isso a árvore vai crescendo. E nós vamos usar para isso uma fila para ir armazenando a sequência de vértices que vai tendo que ser visitada. A implementação de um algoritmo de busca em largura não depende desse artifício que nós vamos utilizar aqui, que tem apenas um benefício pedagógico. Quer dizer, nós vamos trabalhar com coloração dos vértices só com o objetivo de indicar em que estágio do processo de visitação esse vértice está. Ele pode nunca ter sido visitado, ele pode ter sido visitado no sentido em que o custo do caminho mínimo, o comprimento do caminho mínimo para se chegar até ele já foi determinado, mas os seus vizinhos ainda não. E, por fim, depois que são processados todos os seus vizinhos. Então, como existem essas três situações, nós vamos usar 3 cores na simbologia que ilustrará como é que o algoritmo funciona. Então, a cor branca significa o vértice não foi visitado ainda, não passamos por ele, então por isso inicialmente todos os vértices são brancos. A cor cinza significará nós já visitamos o vértice, mas só com o objetivo de determinar o caminho mínimo até ele. E ele é preto, significa nós já abandonamos esse vértice porque tudo que tinha que ser feito com ele já foi feito, seus vizinhos já foram tratados. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós tomamos esse grafo, queremos fazer o percurso em profundidade a partir do vértice S. Então, o caminho de S até S usa 0 arestas, então por isso ele é rotulado com rótulo 0. Os demais vértices todos são rotulados com infinito, porque eu não consegui ainda encontrar nenhum caminho para se chegar de S até cada um deles, então eu começo inicializando em infinito o valor do custo do caminho mínimo de S até cada um dos vértices. Note que, nesse momento ainda aqui anterior, o vértice S está marcado
de cinza, enquanto todos os outros vértices estão marcados de branco. Ou seja, eu não visitei nenhum dos outros ainda, mas o S eu já sei qual é o comprimento do caminho até ele, então por isso ele está em cinza. Agora eu vou visitar os vizinhos de S. Ao visitar os vizinhos de S, cada um deles então tem o seu custo de caminho mínimo atualizado e isso significa que esse vértice já mudou de estado. Quer dizer, eu já sei pelo menos quanto custa chegar até ele a partir de S. Custa 1 porque eu estou usando uma aresta para chegar lá, eles são os vizinhos imediatos de S. Os demais permanecem com o infinito porque eu ainda não passei por eles. No estágio seguinte, eu escolho, conforme a ordem que eu enfileirei os vértices, né, se vocês olharem nessa fila, quer dizer, os vizinhos de S são os vértices W e R, e em alguma ordem eles serão enfileirados. Então, suponhamos que seja W e R nessa ordem, podia não ser, podia ser a outra ordem, não faria diferença. Então, o vértice W é o primeiro da fila, retirado o vértice W, ele passa a ser então colorido com a cor preta, que significa, nesse momento, já estou visitando os seus vizinhos. Os seus vizinhos são T e X, então, na fila permanecia o vértice R, nós acrescentamos os vizinhos de W nessa fila, que são T e X, e os vértices, então, T e X passam a receber a cor cinza, enquanto o vértice W passa a ser preto. Bom, o vértice R ainda está na fila, ele é o primeiro da fila, a cor dele é cinza porque ele ainda não foi visitado, então ele é o próximo da vez. Então, visitando o vértice R, o seu único vizinho V é então enfileirado, ele já recebe o comprimento do caminho mínimo, que é 1 a mais, ou seja, uma aresta a mais do que o comprimento do caminho mínimo até o vértice R. Nós já tínhamos determinado que esse é 1, então por isso o comprimento do caminho para se chegar de S até V é 2. Foi a primeira vez que eu encontrei o vértice V, foi agora. Encontrei como um vértice adjacente ao vértice R. Então existe uma aresta de R até ele. Então se o comprimento do caminho mínimo de S até R já estava determinado, o comprimento do caminho mínimo de S até V é o comprimento mínimo do caminho de S até R, mais 1, que é a aresta nova que eu descobri. Então a fila agora tem T, X e V, e assim por diante. Nós agora visitamos o primeiro da fila, que é T, o seu vizinho U é acrescentado na fila, ele passa a receber a cor cinza, e o vértice T passa a ser preto, o custo do caminho mínimo até U, a partir de S, é o custo do caminho mínimo de T até S mais 1, que é a aresta TU, e o próximo da fila era o X, ele também é atualizado. Os seus vizinhos ainda não visitados eram apenas o Y, então o Y é acrescentado na fila. O comprimento do caminho mínimo de S até Y é determinado como comprimento do caminho mínimo de S até X mais 1. E com isso temos agora todo mundo aí na fila e vamos trabalhar com cada um deles. Então V sai da fila, não tem vizinho. U sai da fila, o único vizinho que ele tem já está em cinza, então eu não tenho que fazer nada. Por fim, o Y sai da fila, a fila fica vazia, todos os vértices estão pretos, então nós terminamos o procedimento. Então essa é a ideia do funcionamento do algoritmo. Nós vamos utilizar um vetor denominado cor, indexado pelo índice do próprio vértice, que vai ser responsável por armazenar o estágio em que esse vértice está desse processo de busca, branco, cinza ou preto. E, como eu falei antes, isso aí apenas facilita o entendimento do algoritmo, mas não é necessário na implementação. Muito bem. A árvore de busca em largura tem por raiz S. Toda vez que nós tomarmos um vértice V que não seja S, faz sentido falarmos no pai desse vértice, nessa árvore, ou seja, o vértice ancestral imediato. E nós vamos denotar também através de um vetor π, indexado pelo índice do vértice. Então, π de V é o vértice imediatamente anterior na árvore de busca em largura, de modo que essa informação armazenada nas várias posições do vetor π permite que, se você estiver num vértice arbitrário da árvore, você sabe, através de π de V, qual é o seu ancestral imediato, e com isso você consegue percorrer de volta o caminho do vértice até o vértice S. Nós vamos ver que isso daí é suficiente para a gente ter todo o caminho, né? Então o caminho basicamente vai ter uma expressão como essa. Né? O caminho de S até V é o caminho que, lido ao contrário, ele é V, π de V, π de π de V, π de π de π de V e assim por diante até chegar em S, que é a raiz da árvore. Nós vamos usar uma variável d de V para armazenar
a distância calculada pelo algoritmo de S até V. E essa distância ela é determinada durante a busca. E nós vamos depois provar que efetivamente esse vetor D que armazena para cada vértice V essa distância medida pelo algoritmo, que de fato isso daí corretamente é a medida no grafo da distância do vértice S até o vértice V. Então nós vamos assim, ser bastante rigorosos na parte de prova de corretude desse método. Então vocês vão ver que tem várias demonstrações por indução que vão aparecer. Embora o algoritmo seja muito simples, a demonstração de corretude vai ser feita aqui com extremo cuidado. Bom, vamos olhar então para o algoritmo. Suponha que o grafo está armazenado através de lista de adjacência. Então, recordando, né, da aula passada, analisando a necessidade de operações que esse algoritmo tem, é perceptível que se usarmos lista de adjacência, o algoritmo fica mais eficiente do que se a gente usar uma representação alternativa para grafo, como a de matriz de adjacência. Muito bem, então qual é a ideia? O algoritmo deverá devolver para cada vértice a sua distância até o vértice S, na verdade na outra direção, né, de S até V, e uma árvore de busca em largura, a qual conterá toda a informação necessária para eu extrair efetivamente o caminho mínimo de S até V para cada V no gráfico. Bom, então a inicialização será: todo vértice recebe a cor branca, todo vértice recebe a informação de que a distância de S até ele temporariamente é infinita, e o vértice predecessor no caminho mínimo de S até cada vértice é inicializado em nil, para significar: até agora, que eu saiba, é impossível S chegar até aqui. E para o vértice S, nós colocamos a cor cinza, a distância 0, e como ele já é o próprio vértice que nós estamos considerando, então não há predecessor no caminho mínimo de S até ele. Muito bem, então a parte efetivamente interessante do algoritmo é essa, né? Nós temos uma fila Q, ela é inicializada em vazio. O procedimento NQ significa enfileirar, assim como o procedimento DQ significa desenfileirar. Então nós inicializamos essa fila colocando nela o vértice S, que é o vértice inicial. E agora, enquanto houver algum vértice na fila, nós vamos remover, e vamos chamar temporariamente de U esse vértice. U, então, é o vértice que nós retiramos da fila. Para cada V adjacente a U, então veja, aqui nós estamos usando justamente o acesso à lista de adjacências que representa o grafo. Então, para cada vértice V que é adjacente a U, nós colocamos a cor, nós verificamos se a cor que está no momento nesse vértice é branco, que significa eu nunca passei por aqui. Então, mudo a cor para cinza, para dizer, de fato, esse vértice já foi visitado. A distância de S até esse vértice é a distância que eu acumulei até agora, até o vértice U, mais 1, que é a aresta que eu acabei de detectar. Já que V está na lista de adjacência de U, então existe uma aresta UV, e essa aresta é a única aresta a mais do caminho de S a V, quando eu considero o caminho de S a U. O predecessor de V é o vértice U, e agora, como ele estava branco, significa que ele nunca foi visitado, então ele nunca foi enfileirado, está na hora de enfileirá-lo, então enfileiramos V em Q. Terminado esse laço para, da linha 12 até a linha 17, eu terminei todo o tratamento que eu preciso dar ao vértice U. Então, para indicar que ele está finalizado, eu mudo a cor dele então para preto. Então, esse é o procedimento. Estou usando lista de adjacência. Isso. Então, tem alguma dúvida sobre essa descrição, quer dizer, que ela de fato corresponde àquele procedimento que a gente ilustrou no gráfico anterior? Está absolutamente claro isso, né? Ótimo. Então, normalmente o que a gente faz? Projeta um algoritmo. Se o projeto do algoritmo foi feito através de uma prova construtiva, nós já temos a demonstração de corretude, então partimos para a análise de complexidade. Mas nesse caso não foi o que fizemos, né? Nós apresentamos um procedimento, esse procedimento não veio precedido de uma demonstração de corretude, então ela vai ter que ser feita. E nós escolhemos fazê-la a posteriori. Então deveríamos fazer primeiro a prova de corretude desse algoritmo para depois fazer a análise de complexidade. Só que a prova de corretude é bem mais longa. Então vamos deixar para depois e vamos antecipar a análise de
complexidade do algoritmo, mas deixando claro que isso não significa que ela é dispensável. Pelo contrário, a prova de corretude é fundamental, certo? Então, apenas a verificação aí da questão do consumo de tempo. Então, a inicialização é aquele procedimento que coloca todos os vértices com cor branca e inicializa as distâncias até todos os vértices como sendo infinito. Então, aquele processo envolve passar por cada vértice exatamente uma vez. Então, isso toma tempo θ de V, onde V é o número de vértices. Uma vez atribuída a cor branca para um vértice, ele é enfileirado e no momento do enfileiramento ele já recebe a cor cinza. E não há nenhum outro ponto do algoritmo em que ele recebe a cor branca. Ou seja, ele recebe cinza dentro daquele laço e depois ele recebe preto quando termina o processamento dele. Então, depois que ele deixa de ser branco, ele não volta mais a ser branco. Então, isso significa que nós sabemos que a inicialização é a única etapa do processo em que a cor branca é atribuída a um vértice. E como ele só é inserido, dado que a gente faz um teste sobre a cor dele antes de enfileirá-lo, sendo que ele só é branco uma vez, e assim que ele é enfileirado ele muda para cinza, então ele só vai ser enfileirado uma vez. Cada operação da fila é simplesmente uma inserção, e no caso das remoções a mesma coisa, né? Quer dizer, a remoção também toma tempo constante, então no final das contas, como cada vértice é enfileirado uma única vez e é removido uma única vez, o número de operações de fila é também da ordem de V. Se você olhar para a lista de adjacências, quando você detecta que um vértice cinza vai ser processado, a gente entra naquele laço for que apareceu, o laço para, onde nós dizemos para cada vértice V na lista de adjacências de U, vamos fazer o que se segue. Então veja, a lista de adjacências propriamente é percorrida uma única vez. É nesta hora, é quando eu vou tratar um vértice cinza, que em seguida se torna preto, e aí nesse momento eu percorro a lista dele, certo? Então, o número de vezes que eu passo por cada vértice é o número de vezes que ele é acessível a partir de algum vértice. Ou seja, no total é o número de arestas que o grafo tem. Então, por isso, na hora que nós olhamos para as listas de adjacência, como a soma dos comprimentos delas é 2 vezes o número de arestas, para ser preciso, então o tempo gasto para percorrer essas listas é da ordem de V. Então, em conclusão, olhando para cada uma das etapas do algoritmo, nós ou gastamos tempo proporcional ao número de vértices ou tempo proporcional ao número de arestas, então esse algoritmo é linear no tamanho do grafo. E o tamanho do grafo é medido pelo seu número de vértices e seu número de arestas. Mas, como a gente disse, né, não podemos deixar de fazer a demonstração de corretude, que é a parte um pouco mais elaborada da aula de hoje. Muito bem. O que o grafo computa, nós estamos denotando por D de V, e esperamos que isso de fato, se o algoritmo estiver correto, seja a distância em número de arestas do vértice fonte até o vértice V. Mas para provarmos que nós vamos precisar de uma notação diferente para dizer qual é efetivamente a distância de S até V no grafo, e não aquela que o algoritmo está computando, porque eu não sei se o que ele está computando está certo. Então nós vamos denotar por distância de U até V a distância efetiva no grafo, computada como tiver que ser, do vértice U até o vértice V. E nós queremos verificar que efetivamente o algoritmo está computando como D de U precisamente esse valor. Então nós vamos mostrar. Ele está computando a menor distância. Quando eu falo da distância de um vértice a outro, eu estou falando sempre da menor distância, tá? E não do comprimento de um caminho arbitrário. Tá? Isso foi uma definição no início da aula. Então nós precisamos mostrar que D de V, conforme é computado, é de fato a distância da fonte até o vértice V para todo o vértice V do grafo. E precisamos também mostrar que a função predecessor, ou aquele vetor π, ele de fato define uma árvore de busca em largura com raiz em S, no vértice fonte. Ou seja, ele está realmente calculando a árvore dos caminhos mínimos a partir de S até todos os vértices, onde aqui a minimalidade do caminho é medida no número de arestas dos caminhos.
Muito bem. Então nós vamos ter uma sequência de lemas aí para fazer as partes da demonstração isoladamente, e depois vamos juntar tudo isso num teorema final que mostra a corretude do algoritmo. Então, G é um grafo, um vértice S é identificado como o vértice fonte que nós queremos. E se você olha para uma aresta que vai do vértice U até o vértice V, e se você considera a distância do vértice S até o vértice V, essa distância agora veja, não tem nada a ver com o algoritmo, hein? Distância lá no grafo. A distância de S até V, ela não pode ser mais do que a distância de S até U mais 1. Porque se eu disser que a distância de S até V é maior do que isso significa que eu não estou considerando um caminho de comprimento mínimo que leva de S até U, mais a aresta que vai de U até V. Tá certo? Então, como esse caminho tem comprimento, distância de S até U mais 1, esse caminho certamente é um dos que compete para ser o caminho de menor comprimento de S a V. Então, a distância de S até V é menor ou igual do que a distância de S a U mais 1. Então, por isso essa prova é só isso que eu falei, então ela é imediata. Então, esse segundo lema, ele visa demonstrar o seguinte. Já que o algoritmo está computando D de V, pelo menos vamos apresentar evidência de que D de V é um limite superior para a distância. Então, ele está computando esse acumulado num somatório do número lá de arestas, né, para esse vértice, e pelo menos que ele não esteja aquém do que ele deveria fazer, que ele não esteja computando menos do que é a distância. Quem sabe ele está exagerando, está achando caminhos mais longos, está errando, mas se ele estiver errando, ele está errando por mais. Então, o lema 2 diz, durante a execução do algoritmo, o seguinte invariante é verdadeiro. O valor computado D de V no algoritmo é maior ou igual do que a distância de S até V para todo vértice do grafo. Tá? Então, vamos demonstrar esse lema daí. Eu falei para vocês que nessa aula vai aparecer um número significativo aí de demonstrações por indução, e isso só é evidência da veracidade do que eu falei no começo da disciplina, quando eu introduzi novamente indução para vocês. Né? Indução vai aparecer bastante ao longo da disciplina. Então, veja, nós vamos fazer indução para fazer essa demonstração, mas a indução pode ser em várias coisas. Eu poderia fazer indução no tamanho do grafo, eu poderia fazer indução no número de vezes que eu passo por um determinado laço do procedimento que nós descrevemos. Nós vamos fazer indução no número de operações de enfileiramento que aparecem no procedimento que descreve o algoritmo que nós estamos querendo provar a corretude dele. Então, vamos fazer a base da indução. Tá? Vamos olhar novamente. Qual é o enunciado? A distância calculada pelo algoritmo é maior ou igual do que a distância efetiva no grafo. Então, vamos olhar no caso do vértice S. Bom, no caso do vértice S, quando ele é inserido na fila, a distância calculada é zero. Nós inicializamos D de S em zero. E essa é, de fato, a distância no grafo de S até S. Eu não preciso de aresta nenhuma. Para os demais vértices do grafo, nós inicializamos a distância no momento do primeiro enfileiramento. Veja, a indução é no número de enfileiramentos. Então, eu tenho que olhar na base para o primeiro enfileiramento. Então, o valor da inicialização de D de V para todo V que não é S é infinito. Ora, isso certamente é maior ou igual do que a distância no grafo, porque a distância do grafo certamente é uma distância finita, ou, se o vértice é inacessível, infinito faz sentido. Né? Então, isso para todo vértice que não seja o vértice S. Então, no momento da primeira ação de enfileiramento, de fato, está sendo satisfeita a conclusão do lema. A distância calculada é maior ou igual do que a distância efetiva. O passo da indução envolve nós olharmos para uma ação de enfileiramento ao longo do algoritmo, certo? Então, vamos considerar um vértice V e olhar para esse vértice no momento em que ele é descoberto na busca feita pelos vértices adjacentes a um certo vértice U. Ou seja, na hora que eu encontro V como sendo um elemento pertencente ao conjunto dos vértices adjacentes a U. O que acontece, então, nesse momento?
Nesse momento, nós fazemos d de v receber como valor d de u mais 1. É isso que nós fazemos lá no procedimento. Nós precisamos mostrar que esse valor d de v, nesse momento, é maior ou igual do que a distância de S até v. Bom, mas, por hipótese de indução, d de u, que foi encontrado antes, certo? Ou seja, num momento de enfileiramento anterior, foi quando o u foi visto. E nesse momento ele foi colocado na fila. Então, quando o v é descoberto como um vértice adjacente a u, o u já foi processado. Então, se o u já foi processado, ele vem de uma descoberta num momento de enfileiramento anterior. Portanto, a hipótese de indução se aplica. Então, d de u é maior ou igual do que d de SU. Essa é a nossa hipótese de indução. E mais um que nós temos ali em cima, então temos essa expressão daí. Mas o que o lema 1 dizia? Que se existe uma aresta de u para v, a distância de S até v é menor ou igual do que a distância de S até u mais 1. Portanto, a distância calculada pelo algoritmo para v, no momento da descoberta do v, ou seja, nesse momento de enfileiramento, d de v, então, é de fato maior ou igual do que a distância de S até v. Ah, mas será que isso não pode ser estragado depois? Bom, de fato, d de v só é computado nesse instante. Só no momento em que v é descoberto como adjacente a um vértice u que está sendo processado. Então, nunca mais muda. Logo, d de v permanece maior ou igual do que a distância de S até v ao longo de toda a execução do algoritmo. Então, o invariante, conforme o lema enunciava, de fato vale. Então, isso prova o lema 2. Então, vamos recordar o que nós provamos, que a distância computada pelo algoritmo é maior ou igual do que a distância de fato no grafo de S até v. Bom, isso não estabelece que o algoritmo está computando corretamente a distância, só estabelece que ele está computando uma cota superior para o valor da distância. Ok. A fila que o algoritmo utiliza, ela, num certo momento, pode ter um grande número de vértices. E esses vértices, eles podem ter sido enfileirados em diferentes momentos de processamento de vértices anteriores. Por exemplo, eu extraio da fila um vértice U, coloco na fila todos os adjacentes a U. Vou na fila, pego um outro vértice U', coloco todos os adjacentes a ele. E assim por diante. E esse processo pode seguir durante um certo tempo, antes que eu chegue a retirar da fila qualquer vértice adjacente ao U, que foi o primeiro que eu tratei nesse exemplo. Tá? Então, a fila pode ter vértices que foram enfileirados porque são vértices adjacentes a vários vértices que foram processados. Claro? Então, não é o caso que apenas na fila estão os vértices que são adjacentes a um vértice processado. Tá? Muito bem. Então, vamos olhar para a fila no momento em que ela contém aí essa sequência de vértices, de V1 até VR. E nós estamos, se você pensar no algoritmo, nós estamos numa certa iteração ali do algoritmo. E consideremos que essa sequência de vértices de V1 até VR da fila é tal que o VR é o último da fila e o V1 é o primeiro. Então, o V1 vai ser o primeiro que vai ser retirado da fila pelo algoritmo. Então, esse lema ele nos dá duas conclusões. A primeira das quais diz o seguinte: se você olhar para o último elemento da fila, a distância de S computada para ele, a distância de S até ele, computada pelo algoritmo, é, no máximo, a distância daquele que está na frente da fila mais 1. Então, veja, embora você possa ter na fila um grande número de vértices que foram enfileirados durante o tratamento de vários outros vértices que foram enfileirados antes, a distância de S computada até o primeiro vértice da fila e a distância de S computada até o último vértice da fila difere em no máximo uma unidade. Ou seja, ou você tem vértices na fila cujas distâncias computadas a partir de S são as mesmas, ou um a mais, mas não pior do que isso. E além disso, na medida em que você caminha para trás da fila, a distância computada nunca decresce. Então, a distância computada de S até VI
é menor ou igual do que a distância computada de S até VI mais 1, onde VI mais 1 está exatamente atrás de VI na fila. Tá? Então, em outras palavras, os vértices são inseridos na fila em ordem crescente do valor computado do caminho mínimo de S até cada um deles. Tá? E existe no máximo 2 valores para as distâncias computadas para todos os vértices que estão na fila. Tá claro? Enunciado? Muito bem. Então, novamente, indução, só que agora nós vamos fazer indução em número de operações de enfileiramento e número de operações de desenfileiramento. Então, se a fila está no seu estágio inicial, né, eu só fiz o primeiro enfileiramento do S, então é óbvio que o resultado vale, é só você ver no enunciado. Se você só tem um, essa desigualdade é trivial. A segunda também, porque você só tem um, então não tem nenhum elemento sequer para você comparar. Então, a base é simples. Perceba que, se a indução está sendo feita no número de operações da fila, o passo da indução ele supõe que, feita a próxima operação da fila, eu posso fazer a demonstração do passo, neste caso, tratando como hipótese de indução a situação em que a fila garantia, né, pela hipótese de indução, no momento imediatamente anterior àquela operação da fila. Então, suponha que você faz a remoção do vértice V1, estava na frente dessa fila. Então, agora V2 é o primeiro vértice da nova fila que nós temos. Tá? Nós sabíamos que, por hipótese de indução, essa primeira desigualdade vale. Né? DVR é menor ou igual do que DV1 mais 1. Mas o que nós sabemos sobre a relação entre DV1 e DV2? Bom, de novo, pela hipótese de indução, considerando a segunda conclusão aqui do lema, né, a desigualdade que vale entre os elementos consecutivos, então nós temos que DV1 é menor ou igual do que DV2. Portanto, DV1 mais 1 é menor ou igual do que DV2 mais 1, então DVR é menor ou igual do que DV2 mais 1. Logo, o último elemento da fila, VR, é menor, tem o valor D para ele, calculado, menor ou igual do que o valor D calculado para V2, que é o elemento da frente da fila, mais 1. Então, o que isso estabelece? Que, de fato, o último elemento da fila tem D dele, no máximo 1 a mais do que o valor D do primeiro elemento da fila. E isso, então, prevalece após a operação de remoção, então, após essa operação DQ, que está aqui. Bom, mas, então, para esse tipo de operação, tudo bem, o lema vale. E o outro tipo de operação, qual é? É a inserção. Né? Isso. Não. Veja o que estamos dizendo no enunciado do lema é o seguinte. O que nós estamos dizendo nessa linha do lema é que o crescimento se dá da frente da fila para o fim da fila. Tá certo? Tá claro isso? Olha para essa linha. Tá? O crescimento se dá do início da fila para o final da fila. É isso que eu vou usar para estabelecer essa segunda desigualdade aqui. Se DV1 é menor ou igual do que DV2, então DV1 mais 1 é menor ou igual do que DV2 mais 1. Tá? Você estava usando a outra desigualdade. Tá? Muito bem. Então, agora vamos tratar a segunda forma, né, de operação de fila que aparece, que é a operação NQ. Então, temos a inserção de mais um elemento na fila. Então, vai ter que ser o elemento que vamos denotar aí pelo índice R mais 1. Então, o vértice V, VR mais 1, vai ser inserido na fila. Suponha que a inserção dele se dá no momento em que nós estamos processando o vértice U. Então, isso significa que o vértice V é um vértice na lista de adjacência de U. Bom, o que nós sabemos nesse momento? Que o processamento de V1, que é um vértice que está na fila, é um processamento que ocorrerá posteriormente ao processamento do U que está sendo tratado agora. Bom, então isso significa que o valor a ser computado
de D para V1, que vai ser extraído da fila mais tarde, tem que ser maior ou igual do que o valor de D para U, que está sendo processado agora, porque ele saiu primeiro da fila. Então veja, já que o U está sendo processado agora, ele esteve na fila. Se ele esteve na fila, ele esteve na frente do V1, que agora é a frente da fila. Então, pela segunda linha, de novo desse lema, aquele que será processado posteriormente, ou seja, aquele que está na fila atrás de alguém, vai necessariamente ter que ter o seu valor computado maior ou igual do que o valor computado de um elemento que sai antes da fila. Por isso, D de V1, que está ainda na fila, é maior ou igual do que D de U, que já saiu da fila e está sendo processado agora. Bom, o que é o D de VR mais 1, que é o D calculado para o último elemento da fila, o novo último elemento da fila? Bom, como ele é a mesma coisa que V, ele é D de V. Mas existe uma aresta de U para V. Então, na hora que a gente atribui o valor de D de V no processamento do V, a gente atribui como sendo D de U mais 1. Então, essa igualdade nós sabemos dela. Só que D de U é menor ou igual do que D de V1. Então, D de V1 mais 1 é um limite superior para D de V. Portanto, o valor calculado no novo último elemento da fila é menor ou igual do que o valor do primeiro da fila mais 1. Pela hipótese de indução, qual é o valor de DVR? Então, veja, essa parte aqui, ela demonstra a primeira conclusão aqui do lema. Tá? Agora vamos para a segunda, no caso do enfileiramento. Então, nós sabemos que DVR é menor ou igual do que DVU mais 1, por hipótese de indução. Então, se olharmos para DVR e comparar com DU mais 1, nós temos essa desigualdade, só que isso aqui nós sabemos que é D de V, que é o próprio D de VR mais 1, que é o último cara da fila. Então, todas as desigualdades que nós tínhamos para todos os elementos da fila valem por hipótese de indução. A única que precisa ser checada é a última. O VR mais 1 foi inserido no final da fila, então basta eu provar que a desigualdade desejada vale entre os dois últimos, porque do penúltimo, que é o VR, até o primeiro, vale por hipótese de indução. Então é isso que a gente demonstra nessa última linha aqui. Então DVR é menor ou igual do que o DVR mais 1, que é o que nós queríamos aqui para essa segunda conclusão do lema. Então isso mostra, por indução, no número de enfileiramentos e de desenfileiramentos, a validade do lema. Vocês certamente precisarão provar a corretude de algoritmos. Tá? Então, estou procurando ser o mais detalhado possível nas demonstrações desse exemplo, porque, se não me falha a memória, vocês têm uma prova de uma semana, certo? Vocês vão ter que tratar questões que envolvem projeto de algoritmo e, obviamente, demonstração de corretude. É importante estar atento a várias possíveis formas de se fazer a demonstração por indução. Então, quando se trata de operações de indução em cima de grafos, muitas vezes se faz a demonstração a priori, que leva ao projeto do algoritmo, indução essa feita em cima de alguma medida do tamanho do grafo, número de vértices, ou número de arestas, ou, enfim, comprimento de caminho, várias outras coisas. Mas, às vezes, quando se quer fazer uma demonstração de corretude a posteriori, há outros mecanismos disponíveis para que se faça a demonstração. Então, como é a posteriori, em geral você busca invariantes. Se você busca invariantes, você tem que olhar o que está acontecendo no algoritmo para que eu possa estabelecer esses invariantes. Existe uma regra muito simples que ajuda a descobrir os invariantes necessários para se completar uma prova. Então, aqui vai uma dica interessante. Se o algoritmo tem laços, observe tudo aquilo que você percebe que deve ser verdadeiro cada vez que você entra no laço, ou, se quiser, cada vez que você sai do laço. Tá? Tudo que você percebe, anote essas coisas todas e diga, bom, esses aqui são os meus candidatos a invariantes. Agora eu vou tentar provar que eles permanecem verdadeiros todas as vezes que eu passo por esses laços. E no final das contas, alguns provará facilmente, outros com menos facilidade e outros possivelmente você não consiga provar. Mas se você descobrir que de fato você demonstrou que
o que você pretendia computar está sendo computado, agora analise as suas demonstrações a partir dessa conclusão de volta para os invariantes que você tinha listado como possíveis candidatos a invariantes para essa prova. Você identificará que só alguns deles foram necessários para você chegar lá. E aí você enxuga a sua prova, encolhe o número de invariantes no início. Tá? Então veja, nesse caso, nós estamos fazendo demonstração por indução no número de enfileiramentos e no número de desenfileiramentos que aparecem nos laços, ao invés de fazer o número de vezes que eu passo pelo laço ou coisa assim. Tá? De fato, é a mesma coisa, porque se você olhar, cada vez que eu passo pelo laço, eu faço um desenfileiramento e um enfileiramento, se a cor do vértice ainda for branca. Tá? Então, que fique o conselho, né, de que vocês observem bem quais são os elementos sobre os quais a demonstração pode ser feita. Porque escolhido o caminho mais curto, você verá que a prova sai muito mais simples. O problema é, você pode não saber a priori qual é. Então, enumera e com isso você vai acabar desenvolvendo a sua intuição para a escolha do método de demonstração por indução mais eficaz. Então, veja, é porque de fato eu não preciso provar isso no primeiro caso, porque o primeiro caso é um caso de desenfileiramento. Então, se a primeira desigualdade vale para DVI, aliás, desculpa, a primeira desigualdade é exatamente o que eu provei aqui, a segunda é que não precisava. A primeira é provar que o último elemento da fila, depois do primeiro desenfileiramento, que tira o V1, permanece verdadeiro. Então eu preciso provar justamente que DVR é menor ou igual do que DV2 mais 1. DV2 é o novo primeiro elemento da fila. Então a primeira desigualdade é a que nós demonstramos aí. Certo? A segunda eu não preciso fazer a demonstração dela, porque ela simplesmente está dizendo que na ordem do começo da fila para o final da fila, não existe decrescimento do valor de D. Exato. Se por hipótese de indução valia, agora vale em todos os casos novos, porque tem um a menos. Certo? Ok. Então agora vemos o teorema que vai finalmente estabelecer a corretude do algoritmo de busca em largura. Então nós queremos provar que efetivamente a distância calculada pelo algoritmo D de V para cada vértice é a distância de fato no gráfico. E que a árvore realmente está definida por π. Então vamos provar essa igualdade para todo vértice e vamos provar que π de fato define uma árvore de busca em largura. Tá? Então, o que o lema 3 nos dizia para o caso daqueles vértices cuja distância efetiva no grafo é infinita? Ou seja, aqueles vértices que são inatingíveis a partir do vértice fonte, ou porque não tem caminho dirigido até eles, ou porque estão em componentes conexas distintas. Bom, dizia, vamos voltar aqui no lema 3. Então, desculpa, acho que não é o lema 3. Aqui, é o lema 2. Então, o lema 2 diz, D de V é maior ou igual do que a distância efetiva. Então, no teorema, nós temos que, se a distância é infinita, como D de V é maior ou igual do que a distância, então, de fato, D de V é infinito, então é igual. Então, isso aqui, pelo menos para esses vértices, está provado. E como eles são inatingíveis, π não tem nada que fazer com os vértices de distância infinita. Então, agora vamos considerar exclusivamente os vértices cuja distância de fato no grafo é uma distância finita, ou seja, vértices atingíveis a partir de S. E nós vamos provar por indução, e a indução, veja só, mais uma, talvez, indução de um tipo novo, né? Nós vamos provar a indução não no tamanho do grafo. Poderíamos fazer isso, né? Poderíamos fazer a indução no número de vértices atingíveis a partir de S. Mas nós vamos fazer uma prova por indução na distância de S até os vértices. Tá? Então nós vamos provar que D de V de fato é D de SV. Tá? Novamente, uma prova por indução.
a base da indução, se a distância for zero, nós estamos fazendo indução na distância, então vamos considerar inicialmente que ela é zero. Bom, se ela é zero, é porque distância no gráfico. Se a distância é zero, é porque o vértice é o vértice inicial. Bom, se o vértice é o vértice inicial, a única vez que a gente atribuiu um valor para d de s foi zero. Foi na inicialização, então está correto. Por hipótese de indução, suponha então que d de u é a distância de S até U. Isso para todo vértice U, cuja distância é menor do que K. E agora nós vamos tomar um vértice V, cuja distância é K. Perceba, de fato está bem claro aqui, a demonstração por indução é por indução na distância. E veja, não é na distância computada, é na distância de fato, no gráfico. Tá? E nós queremos provar que ela é igual à distância computada pelo algoritmo. Então, considere um caminho mínimo do vértice S até o vértice V em G. Um caminho mínimo, pode ter mais do que um, pegue um qualquer. Olhe agora nesse caminho para o último vértice, vamos chamar de U, aquele que antecede o vértice V nesse caminho. A distância do vértice S até o vértice U tem que ser K mais 1, se a distância do vértice S até o vértice V é K, porque o vértice U, num caminho mínimo de comprimento K, ele é exatamente o antecessor ao vértice V, então a distância tem que ser K menos 1. Mas se a distância é K menos 1, então U é um vértice para o qual vale a hipótese de indução. Por exemplo, nós sabemos que U foi removido da fila num momento anterior. Nesse momento que ele foi removido, o vértice V era um vértice para o qual D ainda valia infinito. O vértice V, ele pode, no momento que ele é descoberto, ou seja, na hora que o vértice U, que o antecede num caminho mínimo no grafo, é processado pelo laço do algoritmo, na hora que esse vértice U é processado, é quando eu descubro o vértice V, ou o vértice V já foi descoberto antes. Bom, se o vértice U está sendo descoberto agora, ele é branco. Se ele foi descoberto antes, ou ele é cinza e ainda está esperando na fila, ou ele é preto que eu já processei. Eu vou ter que olhar nos três casos o que acontece. Porque o que eu quero concluir é que se por hipótese de indução a distância de S até U, que eu sei que é K menos 1, é D de U, então agora eu quero concluir que de fato D de V corretamente será a distância no grafo de S até V. Então temos três casos aí para considerar. O vértice V no momento da sua descoberta, por U, pode ser a primeira descoberta de V, pode não ser a primeira descoberta de V. Então, se for a primeira, ele é branco. Bom, se ele é branco, ele vai ter D de V atribuído justamente o valor D de U mais 1. Bom, mas D de U é K menos 1, porque U é justamente o vértice que antecede V num caminho mínimo a partir de S. Então, isso daí dá K. Então, precisamente, D de V coincide com distância de S até V. Lembra, nós escolhemos V como sendo um vértice cuja distância a partir de S é precisamente K. E provamos aqui que se V era branco, então D de V era K também. Portanto, D de V era a distância de S até V. Bom, se ele é cinza, isso significa que o V foi descoberto antes, por algum outro vértice W, digamos. Tá? Então, isso significa que o V ele está numa lista de adjacência de W e W foi processado antes de U. Bom, isso daí a intuição já deve estar dizendo, deve ser porque tem mais de um caminho mínimo que leva de S até V. Um deles que passa por U antes de chegar em V e um outro que passa por W para chegar em V, os dois com o mesmo comprimento. Bom, se V foi descoberto por causa de ser adjacente a W, ele recebeu em D de V justamente o valor D de W mais 1, que é isso que o algoritmo faz. Pelo lema 3, como W foi processado antes de U, e eu sei disso porque foi ele que descobriu V, e só agora o U está sendo tratado e estamos encontrando novamente V na lista de adjacência de U, então a distância computada pelo algoritmo de S até W tem que ser menor ou igual do que a distância computada de S até U pelo algoritmo. Mas a distância de S até U é K menos 1. Bom, se é K menos 1, e se D de V é D de W mais 1, então D de V é menor ou igual do que K. Mas nós já sabemos, pelo lema 2, que D de V é maior ou igual do que a distância. Então ele é menor ou igual a K e ele é maior ou igual a K. Bom, então ele é K. Então D de V é a distância de S até V. Então no caso cinza também está resolvido. Então vamos lá.
nós estamos considerando um caso em que V é cinza. Se ele é cinza, ele já foi descoberto. Digamos que ele foi descoberto por um vértice W. Esse vértice W tem que ter sido tratado antes de U, senão eu teria descoberto V só agora. Tá? A distância calculada pelo algoritmo D de V é atribuída como sendo D de W mais 1 no momento em que W descobre V. Então, essa igualdade nós temos. Como D de W é calculado anteriormente ao cálculo de D de V, D de W tem que ser menor ou igual... Desculpa, D de U, perdão, D de U. Certo? Só que D de U nós sabemos que é K menos 1, porque U foi escolhido como sendo o último vértice que antecede V num caminho mínimo de S até V, que tem comprimento U. Então, ele tem comprimento K. Então, D de U tem comprimento K menos 1. Ok? Muito bem. Isso nos diz o seguinte, olhando para essa desigualdade aqui de cima. D de V é D de W mais 1. Se D de W é menor ou igual do que K menos 1, então D de V é menor ou igual a K. Certo? Então, eu estou juntando essa desigualdade com essa igualdade aqui e estou concluindo D de V é menor ou igual a K. Ou seja, D de V é menor ou igual do que a distância de S a V. Mas eu quero provar a igualdade. Então, eu preciso da outra desigualdade. D de V é maior ou igual do que a distância. Mas D de V maior ou igual a distância é o lema 2. Então, D de V é menor ou igual e é maior ou igual do que a distância, que é K. Então, tem que ser igual. Então, daí a gente conclui essa igualdade também no caso em que V era cinza. Tá? O lema 2 dizia justamente que D de qualquer vértice é maior ou igual do que a distância efetiva no grafo de S até V. Era aquele lema que estabelecia uma cota superior por D de V para toda cálculo de distância. Bom, mas será que V pode ser preto? Será que ele já pode ter sido processado e agora a gente o alcança através de U? Então vamos ver. Se ele é preto, então ele já passou pela fila. Já entrou na fila, já saiu da fila. O U está sendo processado agora. Então nós sabemos que D de V que foi processado antes tem que ter o seu valor calculado menor ou igual do que o D de U, que nós sabemos que é K menos 1. Bom, então D de V é menor ou igual a K menos 1. Mas, por outro lado, o lema 2 nos diz que D de V é maior ou igual do que K, que é a distância. Então, D de V é menor ou igual do que K menos 1 e é maior ou igual a K, isso é uma contradição. Então, a contradição vem do fato de que eu supus que V poderia ser preto nesse momento. Então, não pode ser. Portanto, os únicos casos que sobram é o primeiro e o segundo desses itens, em cada um dos quais nós demonstramos que D de V é, de fato, a distância de S até V. Isso. Certo. Certo. Você simplesmente olha para a aresta que vai do vértice S até o vértice... Desculpa, que vai do vértice... Então, se você partiu de S, você enxergou A e também enxergou B. Então, nesse momento, você já escreveu os valores finais de D de A e de D de B. Certo? Esses valores estão estabelecidos. E agora, qual que é a sua pergunta? Sei. Não, o S já saiu. O A tá, exato. Aí você vai pegar o A. Certo? O S já é preto, isso. Mas ele vê, talvez ele vê se ele é preto ou não. Chega lá e vê, é preto. O algoritmo você vê se ele é branco, né? Sim, isso. Então, se ele for preto, ele simplesmente não faz igual, mas ele vê. Isso. Vê, e daí? Então, esse caso existe. Eu acho que eu entendi a sua objeção. Quer dizer, você está dizendo que o vértice preto ele poderá ser de fato visto. Sim, entendi o que você está falando. Deixa eu voltar aqui no...
no tratamento que nós tivemos aqui. Então, você, no instante em que U é removido da fila, o vértice V ou não foi tratado, ou foi parcialmente tratado, ou já foi completamente tratado. Tá certo. Eu acho que então você tem razão que a conclusão aqui do caso 3 deveria ser por um outro caminho. Se o vértice V é preto, isso significa que essa desigualdade aqui vale. Certo? Isso. Isso. Então, se ele, não importa quão antes ele saiu, mas a distância calculada até ele continua sendo menor ou igual de todos aqueles que são processados depois. Está correto. Muito bem. Existe sim uma contradição aqui, mas acho que ela está mal posta. Veja só, se o vértice V já se tornou preto, isso significa que o vértice V já foi processado e todos os seus vizinhos também. Se todos os seus vértices já foram processados, inclusive os seus... Desculpa, se V já foi processado e inclusive os seus vizinhos, por isso ele está preto, o U já tem que ter sido processado. Então, se o U foi processado, ele não poderia estar sendo processado agora. Ele tinha que ter sido processado imediatamente antes do vértice V se tornar preto. Percebe? Veja bem, nós pegamos um vértice V, que é adjacente ao vértice U, o qual está sendo processado agora. Se o vértice U está sendo processado agora, e por causa de uma aresta que eu tenho dele até o vértice V está sendo revisto, se ele fosse preto, o vértice U já tinha que ter sido tratado antes. Certo? O vértice U teria sido tratado como um vértice subsequente ao V, no momento em que o V foi tratado. No momento... Quando você... Isso, exatamente. Os adjacentes ao V e enfileira, passa todo mundo para cinza e computa as distâncias. Isso. Assim que ele enfileira todos, ele vira preto? O V vira. Só que os outros estão na fila. Sim, estão. O U vai sair da fila. Sim, de fato vai. Certo. E aí quando ele sai, nós estamos nesse caso, o vértice V é preto, o vértice U saiu da fila.
eu acho que eu vou ter que refazer a demonstração desse caso aqui. E vou pensar como escrever isso melhor. Para a próxima aula eu trago isso daí clarificado para vocês. Então, a menos dessa pendência, a gente conclui que a distância computada pelo algoritmo para cada vértice do grafo corresponde exatamente à distância efetiva no grafo do vértice inicial até esse vértice. Bom, a outra coisa que nós desejamos fazer utilizando o percurso em largura é procurar extrair então da árvore que é construída, que é a árvore que fica armazenado nesse vetor π, os caminhos mínimos de S até cada vértice. Então esse procedimento aqui faz exatamente isso. Se estamos com o vértice inicial é só imprimi-lo. Caso contrário, se o indicador de antecessor é nil, significa que não existe caminho, não há como se atingir V a partir de S. Caso contrário, nós imprimimos recursivamente o caminho mínimo em G conforme π, do vértice S até o antecessor ao vértice V, e depois imprimimos V de tal maneira que desse modo, o caminho fica listado então de S até V na ordem correta. E no fundo é uma maneira disfarçada de você dizer o seguinte: eu vou usar uma pilha para reverter a ordem que está armazenado no vetor π. E um exercício para vocês, foi inclusive uma pergunta que alguém fez numa aula anterior, como é que eu posso detectar se um grafo é bipartido? Então, um grafo é bipartido se somente se ele não contém um ciclo de comprimento ímpar. Para se demonstrar isso daí, você vai ter que fazer uma provinha, de fato, no sentido estrito da coisa, né? Fazer uma... Não é difícil, não. Ela é curta, é uma demonstração por contradição, sem maiores dificuldades. Mas a segunda parte é a mais interessante, que é de fato o objetivo nosso desse exercício, para ele ser incluído exatamente junto desse tópico. Dado um grafo, ele pode ser bipartido, ou, conforme esse enunciado aí diz, ou ele conterá um ciclo de comprimento ímpar. Tá? E tanto uma coisa quanto a outra pode ser detectada com o que a gente viu na aula de hoje. Tá? Então a ideia é: projete um algoritmo, prove a corretude dele, faça análise de complexidade, mostre que de fato ele é linear no tamanho do grafo, para que esse algoritmo devolva ou uma bipartição do grafo ou um ciclo ímpar se ele não for bipartido. Tá? Então esse é o objetivo. São duas partes: a primeira é uma demonstração e a segunda é um projeto de algoritmo com tudo que tem direito: demonstração de corretude e análise de complexidade. Tá bom? Bom, a menos da pendência que eu deixei há pouco, na próxima aula a gente vai falar sobre percursos em profundidade, que é o próximo tipo de busca em grafo aí que nós temos. Tá bom?